Podcast com Emílio Pecchini. Olá, amigos, mais uma vez com um podcast gerado a partir do Spreaker, e esse aqui é um podcast diferente, que é um podcast, como vocês podem ver, né, que eu coloquei na descrição, podcast sobre o podcast. Olha, eu vou ser sincero, eu não sou um produtor de podcast profissional, e eu sou o iniciante do iniciante do iniciante. Mas eu acho legal, muita gente fala assim, por que você não faz um podcast? Muita gente falava pra mim, e eu comecei a fazer, e funciona até como uma espécie de terapia. É verdade, uma terapia, é uma maneira da gente falar sobre assuntos, e assim como eu sempre falo, né, não quero ser guru de ninguém, nem ser um ponto de discussão, nem polemizar alguma coisa, nem ser um formador de opinião, porque eu não sou essa pessoa. Então eu não vou ser uma pessoa que eu não sou na vida real. Mas eu gosto de ser, vamos dizer assim, um ignitor de ideias. Lançar uma ideia, lançar um assunto, para a pessoa depois refletir e tirar suas próprias conclusões. E de repente até conversar, de repente até ter uma conversa, vamos dizer assim, uma discussão, um debate, ou então formar alguma coisa em torno de algum assunto em geral que acontece no dia a dia. E eu vou contar para vocês um segredo. A maioria dos podcasts que eu faço, que eu já fiz, aliás, a quantidade de podcasts, bastante até, né, que eu já tenho feito aqui no Spreaker, até muito mais do que eu imaginava que eu iria fazer um dia. Mas a maioria dos podcasts que eu faço são baseados em fatos reais, baseados em coisas que acontecem de fato comigo, baseado em fatos reais, né? Porque a melhor maneira de você colher o material, de você ter uma ideia, é justamente analisar o dia a dia. E muita coisa acontece no dia a dia com a gente, né? Muita coisa acontece. Pode ser um bom dia atravessado, pode ser uma pessoa que te olha com cara feia, ou um lugar que você vai e tudo mais. Então, eu acho que começa a uma ideia a partir daquela ideia ou um pensamento, ou até um fato que aconteça pelo mundo afora, aí também é uma maneira da gente refletir sobre as coisas do dia a dia. Antes de mais nada, queria agradecer aos seguidores que estão me acompanhando aqui no podcast do Spreaker, que é esse gerador, né? Porque você pode estar ouvindo no SoundCloud, que também é um lugar fantástico com muito podcast, muitas pessoas que produzem material, mas originalmente é gerado via Spreaker. Então eu queria falar o nome de algumas pessoas: Alisson Braz, Johnny Silva, Daniel Cardoso, Paulo Dias, João Vitor, Larissa Cristine, Rádio Wave 17, Fábio Fontes, Ellen Almeida, Tony Clementoni, Gustavo, Yuri Martins Carijo, Diego Silva, Fabiel L. Araújo, Alex Santos da Silva. Então são, aqui vou falar mais alguns: Johnny Ivo Santos, Pierre, Rádio Alfa Mix, Thiago Alves, Lucas Capanems. Olha, é legal que tem o pessoal fazendo umas gravações, ou até simulam umas rádios, além de mixagens, pessoas dando suas ideias: Pedro Dumont, Rony Queiroz, Nova Era, Maju Tomé, Garcia Neto, Luiz Eduardo Dudu, Dan Santos, Luiz Lourenço, Guto Azevedo, Cláudio Júnior, Yazid de VNC, Anderson Marcelini, Troner Boy Gamer, o tal do Maiquinho, GTR Floripa Instituto de Música, Nicolas Afonsinho Rezende, Lua Teixeira, Jardel Brum, Timburi, Bruno Brandão e tantas pessoas aqui. Olha, eu vou tentar falar o nome das pessoas: João Maurício, Daniel Cristiano, CBMT, Testa CBMT, Antônio Carlos Galdino, Antônio Pereira, deir38@hotmail.com, Jorge Mendes GM, Melody Steers, Júnior Gonzaga, Andrinho Pires, Roictor Tavares Nascimento, Iane Isabelle, Anderson Arthur, Samuel, Rafael Born, Ricardo Souza, Eliseu Santos,
e Leonardo de Souza e tantos outros aí que eu vou depois, mais para frente, eu falo novamente. Então, o podcast, originalmente, se não me posso estar enganado, mas seriam gravações que as pessoas baixavam na época que não eram originalmente, né? Na época que não era tão disponível você ter um sinal de celular 3G, 4G, o sinal era fraco, então as pessoas baixavam antes, em lugar quando havia um sinal de internet, né? E depois colocavam nos seus iPodzinhos, né? Ou então algum dispositivo móvel, no celular, etc., para depois ouvir offline, fora da rede, né? Fora da internet. Então, o podcast originalmente são textos. Tanto é que as emissoras de rádio disponibilizam nas suas páginas os podcasts dos programas para a pessoa baixar e depois ouvir em qualquer lugar, ou no carro, etc. Hoje em dia, com redes 3G, 4G, Bluetooth que você põe no carro, já fica mais fácil você ouvir um conteúdo online. Mas então, originalmente é isso. E eu já assisti vários vídeos, palestras sobre podcast, dicas super interessantes. Tem isso tudo no YouTube, é só procurar que você vai encontrar. E uma coisa que me chamou a atenção era nunca fazer um podcast quando você não tem uma ideia, assim, quando você não tem nada para falar, porque realmente vai ficar uma coisa vaga, né? Uma coisa super vaga. Mas o legal, neste caso, deste podcast que eu estou transmitindo agora, que é o podcast do podcast, é mais assim um agradecimento às pessoas que me seguem e um estímulo, um convite a elas também, a você que está ouvindo, a criar um podcast. Com certeza você tem algum assunto que você goste de falar. Eu acho legal. Então fazer uma mixagem de uma música, ou então você criou uma rádio sua aí, uma rádio fictícia. Ou seja, tem infinitas ideias. Eu acho que vale a pena a gente bolar assim, alguma coisa e explorar, sabe? Explorar esse tipo de ideia, porque eu gosto de fazer um podcast. Eu acho legal quando as pessoas comentam, quando eu vejo as visualizações, né? Eu vejo quantos plays, alguns podcasts têm assim, vamos dizer assim, reproduções assim incríveis, assim muito maiores do que outros, dependendo do assunto, né? Então eu tenho aqui as minhas estatísticas e até hoje 1069 foram 1069 podcasts que alguém deu um play, né? E eu acho legal isso aí. Poxa, 1069 plays, né? Lógico que eu também ouço os meus, então já vou descontar alguma coisa. Eu não sei se dá para ver qual foi o mais ouvido até hoje, mas eu acho que é legal, porque, poxa vida, mil é bastante coisa, né? É muita coisa. Então eu acho super legal. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Acho que eu não tenho como saber qual é. Porque é o seguinte, eu vou também contar uma coisa para vocês. O Spreaker, que é onde eu gero este podcast, ele tem uma limitação no modo gratuito, que é o que eu tenho. Então o que está acontecendo? Eu tenho que apagar podcasts para caber outros podcasts. É verdade. Então muita coisa que eu já gravei eu tive que apagar. Lógico que antes de apagar, eu fiz um download, que dá para fazer download, qualquer pessoa pode fazer download de qualquer podcast. E então eu tenho aqui os mais... Olha, o podcast mais ouvido até hoje foi Foco em Tempos de Incertezas. E outro também que teve bastante audiência, Ganhar Dinheiro com a Internet. E depois, em seguida, Um Diagnóstico Ruim. O que fazer? São os que deram mais plays, né? Que tiveram mais audiência. Então, eu vou apagar os que não foram muito bem recebidos. Às vezes as pessoas... sei lá, de repente não gostaram, não se interessaram pelo assunto, que eu acho isso fantástico também, porque as pessoas têm que ter opinião, né? Eu acho que é bem legal. Eu não sei o que acontece, mas eu acho que as pessoas se interessam por um determinado assunto que mais lhe agrade, né? É isso aí, pessoal. Olha, mais para conversar com você mesmo, para bater aquele papinho, este podcast meio fora do contexto, mas eu queria agradecer a você e convidar você a também fazer um podcast.
e fazer, criar alguma coisa, criar o seu material. Ao invés da gente compartilhar coisas dos outros, que tal a gente mesmo criar o nosso próprio material? Legal, né? Tem gente que faz uns podcasts cheios de mixagens, músicas e etc., né? Com trilhas, efeitos. Eu ainda não tenho essa capacidade, mas quem sabe, né? Estamos chegando lá. Sempre é uma meta e um objetivo, ok? Olha, eu sou o Emílio Pecchini. Este podcast foi gerado ao vivo via Spreaker no dia 6 de julho de 2015, encerrando às 22h11. Um grande abraço e até a próxima. Podcast com Emílio Pecchini.